Sou Tadeu Ramos, diretor da Odebrecht Ambiental, responsável pela cidade mineira. A minha colocação é a seguinte: a gente está com todos os requisitos atendidos, ou seja, para o Cantareira voltar a ter 5% para a gente sair dessa situação. E aquelas vazões que a gente vê ali, a gente sabe que elas só são possíveis se houver água do Cantareira, tá certo? Então, estou vendo regras para restrição, mas não estou vendo regras para a liberação dessa água na nossa bacia. Vou falar o exemplo do Rio Jaguari, que é o que a gente vive lá, um rio que abastece 6, 7, 8 municípios. Primeiro, a gente não tem a clareza da informação que vazão está sendo liberada nesse rio. Segundo, a gente tem informação que essa vazão ela é controlada para que o reservatório de Jaguari, que ainda recebe uma vazão, continue transbordando para os outros lagos. Então, o que a gente viu no Rio Jaguari há 20 dias atrás, ele secou. Então, estou vendo muito cuidado, até algum cuidado na bacia, com liberação de até 4,5 metros cúbicos, mas estou vendo o Rio Jaguari meio que fora dessa discussão. Então, a minha provocação é que as regras de restrições, que ela é muito restritiva para o Jaguari, como você próprio mostrou e falou, também é o rio que está sendo mais sacrificado em termos de liberação de vazões, porque essas vazões que a gente vê aí vêm hoje do Cantareira, com certeza, porque não chove. Então, minha colocação é que seja também incluído alguns critérios e que haja mais transparência em que vazões são essas que são liberadas nos rios da bacia do PCJ. E indo um pouco mais além, como representante do consórcio PCJ, eu também não entendo por que essa restrição não se aplica à capital de São Paulo na restrição. Eles estão roubando água daqui, tá fácil para eles, né? Aí, na direita. Engenheiro agrônomo João Cabreira Filho, consultoria da FAESP. Ô Patrick, primeiro uma questão de ordem prática. Eu estive aqui no reunião de 1º de outubro, fiz algumas manifestações, passei por e-mail e o único e-mail que eu achei para passar, posso retransmitir para você, é o tal do Magda, não sei o que e tal. Não recebi nenhuma resposta. A FAESP sequer está cadastrada entre as contribuições que foram encaminhadas, e também não recebi, mesmo tendo registrado meu e-mail na lista de presença, nenhuma minuta dessa resolução. E eu queria, então, reiterar, pedir a licença para o pessoal de reiterar algumas considerações de ordem rapidamente. Primeiro, essa questão que você falou aí, se ele tem uma vazão outorgada de 10 para 9, aquela questão, que não podemos deixar de lembrar que a agricultura, a outorga concedida, ela é anual. É aquela vazão que você tem. Na agricultura, durante o ano inteiro, se considerar o período de irrigação, ela no máximo atinge 15% dessa outorga concedida. Nós não irrigamos lavoura durante o ano inteiro. Então, esse número é um deles. A outra questão que tem é a questão do uso insignificante que tem aqui no parágrafo. Eu lembrei daquele dia que o uso insignificante, aqui ainda mais numa bacia que envolve São Paulo e Minas, o uso insignificante do estado de São Paulo é 8 vezes menor o que de Minas Gerais. Então, e esse uso insignificante, calculado em termos de irrigação, para irrigantes, para colocar aqui, ele no máximo dá para irrigar uma horta de mais ou menos 1.250 metros quadrados. E a terceira questão foi essa questão de restrição de uso, de 30%. Da maneira como estava, a agricultura não é um processo que separa a hora que você quer. A semente está lançada, a lavoura está plantada, não é igual na indústria, que você pode, não estou dizendo que a indústria, na maioria delas, que você pode brecar um pouco o processo. Então, depois eu pediria o seu e-mail, para que eu reencaminhe para você e que faça esse registro aí nessa reunião. Eu acho que a gente podia responder esse primeiro bloco
e aí depois a gente abre de novo para as próximas questões. Vou começar então do início, pelo ponto levantado pelo Marco Antônio, né, de que a Sanasa não aceita a vazão de 4, e que fez simulações e encontrou um período em que estaria em restrição maior do que esse que nós encontramos. E, portanto, a lógica é a mesma, né, de que haja um equilíbrio entre as restrições. No entanto, o resultado encontrado foi diferente do que o que nós encontramos, né? Enfim, eu acho que a gente tem um primeiro ponto positivo, que é que nós concordamos com o conceito de que haja equilíbrio entre o percentual de tempo em que uma subbacia vai estar em restrição e a outra subbacia também vai estar em restrição, para que o usuário não fique mais tempo em restrição do que os outros. O que precisa agora ficar claro é o que foi feito na simulação de vocês, para que essa simulação não esteja batendo, o que foi feito na nossa, para que elas não estejam batendo, porque elas estão levando a conclusões diferentes, né? Mas enfim, a nossa simulação foi feita pela nossa equipe com o DAE, com o apoio do pessoal da sala de situação, e ela buscou refletir aqui o mais fielmente o que vai ser feito de cálculo quando a resolução entrar em vigor, né? Mas é claro que se vocês fizerem uma conta, chegar no resultado diferente, a gente precisa olhar essa conta. Então, é evidente... Você pode levar um microfone para ele? Só para complementar a sua pergunta a respeito dessa questão. É evidente que a gente está discutindo aqui uma situação bastante crítica e todos os argumentos têm relevância. Agora, quando a gente trata o valor otorgado, o valor otorgado para a Sanasa é o valor de final de concessão. Então, você tem um valor otorgado, aliás, para todas as empresas de saneamento. As empresas de saneamento recebem a concessão pelo valor final da estimativa de quantidade de pessoas a serem atendidas. A Sanasa tem uma concessão de 4,7 que deve ser, não sei qual é o final desse período, mas deve ser por volta de 2030, alguma coisa por aí. 2018. 18? Bom, está próximo, mas mesmo assim é uma estimativa de concessão. A segunda é que essa estimativa é feita em função do valor que é retirado. O nível de retirada da Sanasa em relação para que essas contas sejam feitas, porque veja, o que a gente não pode ter é algo que seja absolutamente inócuo. Porque se ela é inócuo para um, para outro, para outro, para outro, no final nós não vamos produzir nenhum resultado satisfatório para todos, e sim uma solução que não vai servir para resolver nenhum dos grandes problemas que a gente apresenta. A outorga de 4,7, ela foi praticada aí na simulação, ela é praticada em cima da outorga de 4,7. Quantas vezes vocês retiraram 4,7? Então, nós precisaríamos, entre todos nós aqui, trabalhar, e todos os usuários, com muita segurança em relação aos números, porque 20% de 4,7 vai dar quanto? Dá 940 litros. Tirados de 9,7, nós vamos ficar com 3,760. 3,760, 3,76 metros cúbicos por segundo, é uma vazão que talvez, quando a gente for fazer esses números, Marcão, ali entrou em restrição, mas a Sanasa não entrou em restrição. Então, eu só queria fazer menção, porque eu concordo com a intervenção que o Patrick está dando, para que a gente possa fazer esse equilíbrio, e essa finalidade. Você não pode imputar a nenhum usuário uma condição de restrição diferente dos demais. A gente tem que buscar essa condição. E no caso da bacia, particularmente em relação à Sanasa, em função do número de pessoas, evidentemente, que a empresa atende. Agora, era importante que a simulação também, ao mesmo tempo que a gente trabalha com as demandas outorgadas, né, com valores outorgados, a gente tivesse alguma sensibilidade também da aplicação real. Porque se forem todas no limite do limite do limite, a gente pode chegar ao final e ter uma resolução onde, no final, ela vai servir para o pequeno usuário, para aquele que precisa de uma utilização mais intensa da agricultura e tudo mais, quando os grandes usuários, que já voluntariamente têm uma redução na sua captação atualmente, não serão impactados por essa resolução da mesma maneira. Então, eu só queria fazer esse registro, porque os 4,7
eu não acho que seja um número de outorga, é essa a regra, mas ela teria que ser combinada, pelo menos para aqueles que são muito relevantes, como é o caso da Sanasa, com uma certa proximidade com o mundo real, porque senão a gente não vai produzir nada efetivo aqui para vacina. Mas Vicente, aqui a outorga não é 4.7, ela é um pouco menor que isso daí e ela tem toda uma... Complementando, doutor Vicente, a gente tinha até esse número de 4,7 que a gente discutiu lá na ANA, mas depois a gente foi olhar hoje de manhã aqui com a equipe de DAE, a outorga da Sanasa com mais detalhes, e a vazão média, que a vazão de 4,7 é a máxima, né? Mas a média diária é de 4, em torno de 4,2. Então, a redução quase seria 4. em torno de 800, ia cair para 3.200. Iria para 3.186, É isso. né? Então, só para que é uma vazão que, pelo que vocês informaram, hoje estão usando em torno de 3.500, 3.600, imporia, na prática, sim, né, uma redução, não uma redução total de 20%, como eu falei naquele exemplo do 10, do 9, do 8, mas imporia uma redução, sim, na Sanasa, aí dependendo de quando tiver discussão, de 400, 500 litros por segundo, na prática, né? Mas é isso mesmo. Então, dando sequência aqui, o Tadeu, lá de Limeira, mencionou a questão das regras, né? Tadeu? Tá ali. De liberação de vazões por cantareira, pediu mais transparência nessas regras, né? A outorga de 2004, a outorga do sistema cantareira, ela traz as regras bem claramente definidas lá. Em função do nível do sistema cantareira, é definida a vazão que pode ser retirada, tanto para o PCJ como para São Paulo. E essas regras vêm sendo cumpridas desde 2004, durante 10 anos. Esse ano, em função dos níveis estarem muito baixos, né, nós chegamos numa situação em que aquelas regras não se aplicavam mais, por conta dos níveis estarem muito baixos, né? Então, a Leila mencionou uma resolução da DAE de março, que suspendeu as outorgas. Junto com essa resolução, foi publicada uma outra resolução, criando regras especiais para esse período agora de crise, né, de estiagem, em que as regras passam a ser definidas em conjunto pela ANA. E passam a ser definidas, não, sempre foram, né, mas vão sendo definidas à medida em que vai evoluindo o armazenamento do sistema, em função das vazões afluentes, do nível de armazenamento e das demandas na bacia. E isso tem sido feito desde março, são publicados, cadê a lei? Comunicados conjuntos, ANA-DAE, onde são definidas essas vazões. E esses comunicados são publicados na página da ANA, na página do DAE. A imprensa costuma divulgar assim que sai a página, né? Aí eu vou chegar lá. E aí, os comunicados definem a repartição São Paulo e PCJ, e as vazões por rio, né, são disponibilizadas nos boletins diários, que são disponibilizados pela Sala de Situação e pela ANA, né, o boletim do Sistema Cantareira. Então são colocados esses boletins, esses dados são disponibilizados todo dia na página da ANA. Na página da ANA, Isso. informação consolidada no boletim diário. Isso. Então, está fechado, não aparece quanto está entrando no Rio Jaguari hoje. Agora, Aparece, não aparece. Não aparece, aparece o número fechado, em 3,5, 4, 4,5 na bacia. Bom, tem, na página da ANA, na Sala de Situação, tem o boletim diário de monitoramento. Exatamente. Nós temos dois dados. Temos os dados que a Sabesp calcula por balanço hídrico do reservatório, que são as vazões afluentes aos reservatórios. Aí você tem Jaguari, Jacareí, Cachoeira e Atibaia. E nós temos o dado de monitoramento da ANA, dos postos, ANA-DAE, dos postos de monitoramento que foram instalados a montante do sistema Cantareira. E esses também fazem parte do boletim da Sala de Situação. Talvez não esteja claro onde está isso, a gente pode mostrar, mas que está lá, está. Tem um gráfico que acompanha desde essa data do pacote e a gente vai vendo. Em algum período já chegou a 1,5, a soma dos 3 rios. Sim. Os 3 lançamentos. E é essa informação que a gente tem, tá lá. O que a gente precisa é saber se é meio aqui, 1 ali, 2 aqui, é essa informação. A clareza que está pedindo é essa, para a gente acompanhar, porque o que a gente percebeu em setembro, final de setembro... Cadê o microfone, hein? Que o parou. Eu vou pedir para você falar no microfone porque nós estamos gravando. Ele fica parado, meu? Bom, então a ideia é que Não, essa aí é um informação... poste? Diógenes e sua Trabalhando, tá trabalhando, cara. ambiental. Pô, Da unidade primeira. Então, essa informação, ela não está sendo separada
Aparece a informação todos os dias, faz parte da nossa rotina acompanhar isso. Então a gente abre lá, vê os relatórios diários. Só que a informação é uma informação consolidada das informações do que é lançado na bacia, dali para cá. Não pelos rios que para a gente tem dia que está lá 3,5. Esse 3,5 não, tem dia que tem 4,5. Tem dia que tem menos de 3, já chegou a 1,5. Então a gente precisa saber o que está em cada um desses rios. Então, o mínimo que você se referiu seria 3 metros cúbicos a bacia. Há eventos que nem os 3 metros ocorrem. Há dias que nem os 3 metros são liberados na bacia. O que a gente vê, a gente está lá na ponta do Jaguari. O que a gente vê lá é chegar a 1 metro cúbico de esgoto. Porque a parcela de água boa, que deveria estar vindo do Jaguari, para compor a água para a gente conseguir tratar, não está vindo. É esse o nosso problema lá, que nem é de quantidade de água que tem lá. Hoje a gente está falando de quantidade, restrição, mas tem um problema de qualidade. Que você não tendo a parcela boa da água, você não consegue diluir e não consegue tratar. Certo? Agora eu entendi. Nós temos 2 boletins. Um ANA-DAE, que é divulgado no site da ANA-DAE, que tem esse dado que se refere a agregado, né? Que é a soma das vazões afluentes, aí tem o histórico todo, né? E a soma das vazões de influência tem o histórico todo. E temos um outro boletim da sala de situação, que é divulgado diariamente 2 vezes por dia, que tem desagregado por rio afluente e por descarga para jusante, para o Jaguari, para o Atibaia e para o Cachoeira. Então, o que a gente pode levar lá de sugestão é da gente incorporar essa informação desagregada no boletim que é divulgado pela ANA-DAE, né? Que hoje está agregada, essa informação existe, ela está disponível em outro boletim, a gente pode incorporar no boletim que vocês estão acessando. Sim, isso a gente leva essa sugestão, né? E pode ser incorporado. Agora, desculpa, a Leila quer complementar. Só complementando, tinha separado por rio as razões efluentes, também sempre teve nos comunicados conjuntos, tá, ANA-DAE? É que o último que foi publicado foi em julho, o geral, para todo o sistema. E agora está saindo outro. Mas esse dado não deixava de existir nos relatórios de sala de situação. De julho para trás. Isso, mês a mês. Estão preocupados agora. Mas não piorou, parou. O Jaguari deixou de ser praticado 1 metro. Isso com certeza você consegue ver pela somatória do que está sendo feito lá. Vamos. Só ajudar. Esse documento, o documento geral, ele é feito a partir dos dados fornecidos pelo monitoramento da Sabesp e agrupados dentro de uma maneira de apresentação. Tem um segundo documento que é divulgado todo dia também pela Sabesp, que é a descarga para todos os rios, inclusive o que passa de um túnel para outro em relação aos reservatórios. Então tem a descarga e tem o que passa de um reservatório para outro. Isso é feito diariamente. Só que esse segundo documento se consulta normalmente na página da Sabesp, não é consultado junto com esse documento condensado. Então, não vamos gastar muito tempo em relação a isso. O que está sendo sugerido é que se inclua esse boletim que a gente pega na página da Sabesp, coloca lá 1 metro cúbico para o Jaguari, 1 metro cúbico e meio para o Cachoeira, 1 metro cúbico para o Atibaia, mais tantos metros cúbicos no túnel 7, tantos metros cúbicos no túnel 6, tantos metros cúbicos no túnel 5 e até na elevatória de Santinês, que isso seja divulgado junto. O que era importante para todos saberem é que essa informação está disponível, não está disponível da maneira como você consulta, mas ela é uma informação que é produzida diariamente e divulgada diariamente. Ok? Pois não, mas é que eu acho que a gente está gastando um tempo em relação à informação que é disponibilizada. Mas nós temos que gastar esse tempo. Nós estamos aqui para isso. O que a gente sabe é que o reservatório de Jaguari ele tem que ser mantido no nível tal para que transporte para o lago seguinte. O que acontece é que tem que se reduzir a vazão de Jaguari para que esse lago continue nesse nível. Isso a gente sabe. Eu queria que alguém pudesse me explicar se isso é correto ou não. O Jaguari e o Jacareí, eles são interligados naturalmente por um fio. Então essa ideia dessa transposição, essa interligação das águas, naturalmente acontece. Hoje, eu não sei se
alguém aqui vai ter essa informação de cabeça, mas hoje, em função da redução do nível nesses reservatórios, não estava fazendo essa transposição de água. Então, o que acaba acontecendo? Às vezes passa, mas você tem a descarga permanente no Rio Jaguari para Jusante, e quando você tem essa água transpondo em função da quantidade afluente, ela acaba passando novamente por esse túnel e caindo no reservatório de Jaguari. Jacareí. Mas essa quantidade de água estimada para descarga, para atendimento do Rio Jaguari a partir do reservatório do Jaguari, esse é um cuidado com o qual se tem, de tal maneira que esse valor seja preservado. Então, eventualmente, em alguns momentos, isso cessa, fica a água só através do rio, e na maioria do tempo, essa água acaba passando por esse canal, que, se eu não me engano, inclusive, teve que sofrer, que a gente não acompanha as obras da Sabesp diariamente, mas ele teve que sofrer até um rebaixamento para poder fazer para poder manter a interligação das águas entre esses dois reservatórios. Então, não sei se isso te ajuda, se era esse o seu questionamento, mas a preocupação que a gente tem é de garantir nos reservatórios de Cachoeira, que é um reservatório importante de contribuição aqui para a bacia, no reservatório de Jaguari, também por conta de descarga de fundo, e no reservatório de Atibainha, essas mesmas condições, de tal maneira que o volume de água existente garanta o atendimento das demandas programadas a montante aqui para a bacia. Independentemente de uma operação momentânea que a Sabesp tem que fazer durante um dia, alguns dias, em função da transferência da água de um reservatório para outro, para ter a maior capacidade de bombeamento do sistema de volume morto que está lá instalado. Okay?